Será que Deus pode nos impedir de pregar a palavra? Será que Deus pode falar assim, dizer para nós, ou situações que possam acontecer e nós estivermos sensíveis para os toques de Deus? Já aconteceu com você de você querer pregar o evangelho para uma determinada pessoa e parece que tem um negócio que não consegue, você não consegue falar das coisas de Deus, você não consegue abrir a sua boca para falar das coisas de Deus para determinadas pessoas, né? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Às vezes eu olho para uma pessoa e falo, olha, bem que eu poderia falar do evangelho para essa pessoa se converter, ela parece tão boa, tão bacana, mas algo dentro de mim me bloqueia para que eu não abra a minha boca para falar das grandezas de Deus. E aí nós ficamos pensando, será que é coisa minha? Será que é porque eu não quero? Ou será que é o inimigo que está fazendo isso? E nós ficamos ali, às vezes, dependendo da situação, a gente fica na dúvida, né? Mas quando nós temos uma intimidade com Deus e realmente preparamos o nosso espírito para ouvir a voz de Deus, ouvir as dicas de Deus, a voz dele lá dentro de nós, nós sabemos sim que às vezes Deus faz isso. Acontece comigo também. Quando eu vou fazer os vídeos, às vezes, aquele dia Deus fala, não sai nada. Não sai nada. Por mais que eu ore a Deus, pergunto a Deus e não sai nada. Mas isso é comum. Nós temos aqui o profeta Ezequiel, que foi um profeta igual o profeta Jeremias, que ele sofria muito. E aconteceu um fato interessante, que Deus, com os profetas, Deus fazia fisicamente o que ele ia fazer com o povo, né? Ele era a forma física que Deus mostrava o que iria acontecer com o povo. E o livro de Ezequiel é muito interessante, e nós vamos tirar lições no assunto que nós estamos falando, que às vezes acontece conosco. Às vezes você está do lado de uma pessoa, mas querendo falar das coisas de Deus, e algo nos bloqueia. Então vamos aqui para nós entendermos, tirarmos lições aqui desse texto precioso para nós. Capítulo 3 de Ezequiel, e o versículo 24, diz assim, entretanto o Espírito entrou em mim, e fez com que eu pudesse me sustentar em pé. Então ele me ordenou, entra pois na tua casa e tranca-te. Porque, ó filho do homem, serás amarrado com cordas, ficarás preso, e não poderás sair para pregar ao povo. E eis que eu farei a tua língua apegar-se ao céu da boca, para que fiques em silêncio e não consigas repreendê-los, ainda que façam parte de uma nação insubmissa. Você se lembra que o Espírito Santo, certa vez, impediu os apóstolos de ir num determinado local para pregar o Evangelho? Já leram sobre isso? Pois tem lá no livro de Atos. O Espírito Santo impediu o apóstolo de passar por uma determinada região. Interessante isso, porque nós aprendemos que devemos ir pregar o Evangelho para tudo quanto é lado. É verdade. Mas também devemos estar atento à direção de Deus. Nós podemos pregar o Evangelho, mas desde que seja sob a direção de Deus. Foi o que aconteceu aqui com o profeta. O Espírito, isso aqui é o mesmo Espírito que estava no profeta, está em nós hoje. Basta nós estarmos sensíveis às coisas de Deus, né? E eu já teimei, né? O Espírito está falando dentro de mim, não fala, e eu ir falar e ter uma grande decepção. Pode acontecer isso. E você, já aconteceu isso com você? Você que prega o Evangelho, você que quer evangelizar uma pessoa e você se sentia assim um negócio assim te segurando para você não falar? Pois isso é direção do Espírito Santo de Deus. Eu espero que você tenha entendido esta palavra de Deus.